Premonição. Você acredita? Você tem? Você conhece alguém que tem ou já teve? Eu começo esse vídeo com essa reflexão, com esse pensamento, para que durante o vídeo você possa pensando e tirar uma conclusão. Olá, eu sou o Thiago, esse é o meu canal e no vídeo de hoje, como você deve imaginar, eu vou falar sobre premonição. Eu gostaria de começar esse vídeo dizendo que sim, eu tenho premonições, sempre tive ao longo da minha vida. E nesse vídeo eu gostaria de falar sobre alguns tipos de premonições. E sim, existem vários tipos de premonições. Eu tenho só algumas. E nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas. Eu sempre cresci médium e isso foi sempre motivo de muito medo pra mim. E falando em mediunidade, eu já fiz até um vídeo falando um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no card para vocês darem uma olhada depois que acabar esse vídeo. Então não perde não. Agora vamos falar de alguns tipos de premonições. Vamos começar com sonhos. Os sonhos são mais clássicos, tem muitos filmes famosos por aí falando sobre premonições através de sonhos. E pode acontecer mais ou menos exatamente como nos filmes. Você sonha exatamente tudo o que acontece. Tem um prazo de duração de alguns dias ou até meses. Já tive a experiência de sonhar coisas que aconteceram meses e só lembrar quando aconteceu, né? Porque a memória não é muito boa, não. Ou então através de enigmas, que aí fica subentendido que aquilo vai acontecer, mas eu sou meio lerdo e, como eu disse, minha memória também é ruim. Então, geralmente, eu nunca pego esse tipo de premonição. Sempre passa batido. Eu nem sei se eu vi mesmo ou não, ou fico só a sensação, eu acho que eu já vi isso acontecendo. É mais ou menos assim que acontece comigo, né? Agora vamos falar sobre o próximo tipo de premonição, que é a intuição. Sempre acontece comigo acordado e é mais ou menos como o sentido aranha. Para um exemplo muito prático. É algo como uma pressão muito forte, como se eu estivesse debaixo d'água ou tivesse caindo a pressão de um avião. Mais ou menos aquilo assim. Então, quando isso acontece, eu sempre sei que alguma coisa ruim, porque geralmente quando acontece isso de intuição, sempre é meio ruim. Então, eu sempre paro e tento ver o que está acontecendo, porque eu sei que alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, para mim, funciona a intuição dessa maneira. Agora vamos falar sobre as vozes e sussurros também acontece. Geralmente funciona um pouco parecido com a intuição, só que eu escuto mais especificamente o que vai acontecer. Então, geralmente não é tão negativo quanto a intuição do sentido aranha, mas é sempre algo como sussurro, que eu não consigo identificar uma voz específica, ou às vezes as palavras são sussurradas no meu ouvido, ou então é claramente dito, não faz isso, que vai dar merda. E aí, ou eu faço ou não faço. Acontece, né? Nem sempre a gente acerta tudo. Agora vamos falar sobre a visão, que é a mais rara para mim. Até hoje, na minha vida, só aconteceu 2 vezes. Então, é como se visse fora do corpo, assim. É uma projeção 3D do que vai acontecer. Pode ser que aconteça próximo ou no período de tempo bem maior. Não tem um padrão. Para mim, as coisas não têm bem um padrão. Então, até porque aconteceu só 2 vezes. E das 2 vezes que aconteceram, foram diferentes. Então, eu não posso falar muito a respeito sobre o padrão, de como é, como funciona. Eu sei que é assim. Você consegue ver tudo exatamente como vai acontecer. Só que de uma visão em terceira pessoa. Acho que dá para entender bem mais ou menos o conceito. Então é isso. Agora eu quero falar um pouco sobre os exemplos de que já aconteceram comigo referente a premonições e cada uma delas. Dá pelo menos um exemplo de cada uma. Vamos começar com a intuição. A intuição geralmente acontece assim comigo. A última mesmo que aconteceu comigo foi assim. Eu tava para atravessar uma rua e aí do nada veio aquele sentido aranha, aquela coisa assim, aquele aperto assim. Aí eu falei, não vou atravessar. Esperei um pouquinho, tentei entender o que estava acontecendo e quando eu ia para frente, passou uma moto em muito alta velocidade, assim. Falei, se eu tivesse ido, tinha me esbagaçado todo, tinha me quebrado tudo. Falei, nossa, obrigado, sentido aranha. E foi isso. Era pra eu já ter morrido há muito mais tempo, mas a premonição me salvou. Agora eu vou falar sobre as vozes ou sussurros. Eu tava dirigindo, passando por um cruzamento, o sinal fechou. E eu esperei,
E aí, um pouco antes de abrir o sinal, eu escutei, não vai, que vai dar merda. E aí eu falei, meu Deus. Fiquei, né, tentando entender se eu ia ou não ia, porque eu tava apressado, eu precisava chegar na hora, então... Falei, ai, foda-se, acho que eu vou e seja Deus por todos, né? E aí eu falei, não, vou esperar. 1 minuto, ninguém vai morrer por causa disso. E não deu nem 1 minuto, foi questão, tipo, não deu 30 segundos que o sinal abriu. Eu esperei, levei umas buzinadas, e aí passou um carro em super alta velocidade também, com vários carros de polícia atrás. Eu falei, se eu tivesse ido, tinha me pegado no meio. Falei, nossa, eu tenho muito que agradecer essa mediunidade, porque eu não tenho muita sorte na vida, não. Ou tenho, né? Porque se não fosse isso, acho que eu já tinha morrido, ó. Agora vamos falar sobre a próxima. Agora, fala sobre sonhos, né? Então, aconteceu tem um tempo atrás com uma pessoa que eu namorei. Antes da gente se conhecer, tipo, umas 3, 4, acho que uma semana, na verdade. Uma semana de a gente se conhecer e ter o primeiro encontro, eu sonhei exatamente como foi, como a gente se encontrou, como a gente conversou. E aí eu falei, gente, não conheço essa pessoa. Eu falei, com o que eu tô sonhando? E aí eu encontrei essa pessoa. Falei, caraca. Eu não contei nada, né? Porque geralmente eu não conto as minhas premonições, assim, pra ninguém. Até porque eu acho que não gosto de ficar afetando, ainda mais se não for nada prejudicial. Eu dou até um toque, assim, sabe? Eu dou um toque. Falo, olha, não sei, talvez é merda aqui. Você devia ver esse aqui. Eu dou, assim, toques pras pessoas que eu conheço que eu gosto, que eu me importo, né? Então, foi isso. Eu vi. Mas eu queria ter visto o final, na verdade, né? Pensando bem aqui, porque o término foi péssimo. Se eu tivesse visto o final, acho que eu não tinha nem começado. Mas é história para outro vídeo, né? Agora vamos falar sobre a visão. A visão, como eu falei, é um pouco mais rara, né? Só aconteceu 2 vezes. Eu vou falar sobre a experiência de uma delas. Eu tava tomando um café da manhã com a minha prima, sentado na mesa. E aí, do nada, eu comecei a viajar e quando eu vi, eu tava vendo de fora, como eu falei. Só que a gente tava conversando e aí, do nada, eu peguei um pãozinho de queijo dela e eu tava com a outra mão sobre a mesa, normal. Ela veio com a faca e cravou na minha mão. Ela cravou na minha mão. Na hora que eu acordei, eu levei um susto, eu tava com um pãozinho de queijo na mão. Na hora eu levantei minha mão e devolvi o pão de queijo. Falou, nossa, que agressiva. E ela cravou a faca na mesa. Porque na hora que eu tirei, foi a hora que ela botou a faca pra minha mão. Eu falei, meu Deus do céu, mas ia esfaquear os outros por causa de um pão de queijo. Aí você vê, né? A vida não tá valendo um pão de queijo. Mas é isso. E é sobre isso. Acho que é a visão, a outra foi mais pesado, talvez eu conte em outro vídeo, mas é mais ou menos isso. Então, eu gostaria muito de saber se vocês já tiveram algum tipo de experiência de premonição, ou de sentido aranha, como eu gosto de chamar, ou alguém que você conhece, já passou por alguma coisa parecida. Eu gosto dessa troca, da gente poder interagir, então eu sempre tô lendo os comentários. Quando tem comentário, né, canal iniciante é sempre assim, sofrimento, é prova. Mas aí, interajam comigo, eu adoro conversar, né, dá pra ver, eu falo pra caramba. Então, é isso. Gostaria muito de agradecer quem viu até agora. E até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever, comentar e curtir o vídeo. Até a próxima.